dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Na aula passada, nós finalizamos a primeira terça parte do curso, né? Foi as 10 primeiras aulas. Hoje inicia a nossa 11ª aula e iniciamos derivada. Tá? Nós chegamos a parar na demonstração da derivada do seno, né? Nós não finalizamos, então a gente vai dar continuidade a partir daí hoje, tá? Mas até então, nós falávamos o seguinte. Você tinha a derivada da função em um certo ponto, tá? Agora, nós vamos definir algo maior que isso, tá? Então, nosso conteúdo de hoje é derivada de uma função, continuidade, derivabilidade e derivada das funções elementares. Então, a gente vai começar a provar as derivadas de várias funções, tá? E elas serão as nossas ferramentas. Uma vez provado, você pode utilizar o tempo todo, tá bom? Por exemplo, se cair na prova assim, você precisar a derivada do seno. Se a gente já demonstrou qual é a derivada do seno, você só coloca a derivada do seno é isso, e pronto. E segue o jogo, tá? Você não precisa demonstrar tudo de novo. Muito bem. Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos uma função, tá? Nós tínhamos uma função f, que era uma função real, tá? E você queria saber como era a derivada dela em um certo ponto P. Então, nós definimos que a derivada da função em um certo ponto P, ela é esse limite de... Você pode escrever de duas formas distintas, tá? Uma das formas que nós utilizamos é isso aqui, limite de h indo para zero da f de p mais h menos o f de p sobre h. Tá? Essa foi uma das formas que a gente definiu. Então, só que isso é a derivada da função em um ponto. Tá? A pergunta que você pode se fazer é a seguinte, mas e se eu quisesse verificar em todos os pontos da função? Então, naturalmente, o que você está querendo fazer é o seguinte. Você tem aqui o domínio da função, que eu vou chamar aqui de D, e você tem aqui o contradomínio da função. Tá? E quem faz isso aqui é a função. Tá bom? Agora, eu quero fazer outra coisa. Tá? Nota que calcular a derivada não é pegar um cara do domínio e levar para o contradomínio. É levar ele em outro lugar, em outro ambiente. Tá? Em especial, agora nós vamos levar em um ambiente diferenciado. Tá? O ambiente das derivadas. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero pegar um cara no domínio e quero levar nesse conjunto, que é o conjunto das derivadas. Tá? Então, eu quero saber exatamente, para todo x do domínio, o x que a derivada for possível, eu quero saber quem é a derivada dela. Tá, ok? Então, eu vou sair de um conjunto e vou levar em um espaço de funções. Beleza? Esse é o nosso próximo passo agora. Tá? Então, isso aqui vai definir uma função, e essa função é chamada de função derivada, que é justamente o que está escrito aí para vocês. Ó. Se você tem uma função de um certo domínio D em R, tá? Agora eu vou definir dessa forma. Eu vou fazer isso aí. Essa jogada. Eu tenho uma função f, que ela sai do domínio e vai em R. Tá, ok? Antes ela fazia assim, ó, pegava um x e levava no f de x. Não é isso? Agora eu quero mais que isso. Eu quero pegar um x e quero levar no f' de x. Tá? E esse f' de x é o limite de h indo para zero do f de x mais h menos o f de x, isso tudo sobre h. Tá bom? Então, para cada ponto do domínio, eu vou estabelecer uma função. Tá? Beleza? Então, nota que agora o resultado não é mais pontual. Ele serve para mais coisas. Daí a definição de uma função.
Essa aqui é o que nós chamamos de função derivada. Tá beleza? Então, vamos refazer o início da derivada do seno que nós iniciamos. Eu vou refazer o início e a gente finaliza. Então, suponha que você tenha essa função, f de x igual a seno de x. E eu quero saber a derivada dessa função. Tá? Então, a derivada dessa função é limite de h indo para zero do f de x mais h menos o f de x, isso sobre h. Tá? Então, como é que vai ficar? Isso aí vai ficar o seguinte, vai ficar limite de h indo para zero. Quem é f de x mais h? Vai ficar seno do x mais h, menos f de x, que é seno de x. Tá bom? Isso tudo dividido por h. Tá ok? Beleza aí? Tá? Agora, eu vou fazer o seno da soma, que nós já fizemos essa parte, né? Limite de h indo para zero do seno de x vezes o cosseno de h mais o seno de h vezes o cosseno de x menos o seno de x. Isso tudo dividido por h. Agora, o que eu tenho? Eu tenho seno aqui e tenho seno lá no final. Vou colocar seno em evidência. Vai ficar assim, ó. E já vou dividir os limites, tá? Vai ficar limite de h indo para zero, seno de x colocando em evidência. Quando eu tiro o seno de x, sobra só o cosseno de h. Aqui, quando eu tiro o seno de x, sobra só 1. Isso tudo dividido por h, tá? Mais, olha, já peguei a primeira parcela e a última, falta essa aqui, tá? Mais o limite de h indo para zero, seno de h vezes o cosseno de x, isso tudo sobre h, tá? Agora, o que é que você precisa compreender? A sua variável é h, tá? Aqui não tem h, então isso é uma constante, pode sair, tá bom? Aqui também não tem h, é uma constante, pode sair do limite. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, fica igual seno de x vezes o limite de h indo para zero, cosseno de h, menos 1 sobre h, mais o cosseno sai, vezes o limite de h indo para zero, de seno de h sobre h. Alguma dica do que fazer agora aí? Alguma dica? O que podemos fazer? Já sabemos isso aqui? Sim ou não? Esse é o limite fundamental, né? Isso aqui é 1, tá? Então, eu já sei que isso aqui é 1. É o limite fundamental. Então, essa parte vai sobrar só cosseno, tá? Vamos olhar a outra parte lá. Isso aqui a gente não sabe. A gente não fez esse. A gente fez o cosseno de h menos 1 sobre h ao quadrado. Foi esse que nós fizemos. Esse aqui a gente não fez. Vamos fazer esse, tá? Então, eu vou pegar só aquele limite lá que eu não sei ainda, que é limite de h indo para zero do cosseno de h menos 1 sobre h. Qual a dica para resolver esse limite? Qual a dica?
Alguma dúvida? Não? Qual a dica para resolver esse limite lá? O que vocês fariam? O quê? Alguma dica? A gente já fez um semelhante a esse, não foi esse. Foi um semelhante só. O que vocês fariam? Produto da soma pela diferença. Tá? Então, eu já tenho a diferença aqui. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela soma. Tá? Então, isso aqui é igual vezes o cosseno de h mais 1. Cosseno de h mais 1. Certo? Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Vai ficar limite de h indo para 0. Aqui vai dar cosseno quadrado de h menos 1, certo? E embaixo vai dar h vezes cosseno de h mais 1. Tá bom? Cosseno quadrado menos 1, isso é menos seno, certo? Menos seno isso, tá? Então, eu vou colocar o menos fora. Isso aqui é igual a menos limite de h indo para 0. Na verdade, é menos seno ao quadrado, né? Vê se você concorda comigo. Eu vou fazer assim, ó. O menos já coloquei aqui fora. Eu vou colocar só um seno. Eu vou colocar o h vezes limite de h indo para 0. Não é seno ao quadrado? Já tem um aqui. Vou colocar o outro aqui. Seno de h. Isso tudo dividido por cosseno de h mais 1. Tudo bem? Tá? Limite do produto é o produto dos limites. Só foi isso que eu fiz, tá? Isso aqui é conhecido, certo? Isso aqui dá 1. Tá bom? Isso aqui é 1. E esse cara aqui? Esse cara vai dar 0 em cima, mas embaixo não dá 0. Então, isso aqui é uma função contínua, o limite é o próprio valor da função no ponto. Então, isso aqui dá 0. Tá? Então, pronto. Aí, 1 vezes 0 vai dar 0. Então, esse limite é 0. Beleza? Esse limite é 0. Volta para cá. Olha, esse limite deu 1. Aqui sobra só cosseno. Esse limite dá 0. 0 vezes seno, 0. Então, a derivada da função seno é a função cosseno. Beleza? Então, a função derivada da função seno é a função cosseno. O que isso significa? Que se você quer saber a taxa de variação da função seno, você olha para a função cosseno. Tá? Ela que dá a taxa de variação da função seno. Tá bom? Onde o cosseno for positivo, quer dizer que o seno está crescendo. Onde o cosseno for negativo, quer dizer que o seno está decrescendo. E olha como faz muito sentido isso. Só para a gente lembrar o ciclo trigonométrico, rapidamente. Nesse quadrante aqui, o cosseno é positivo ou negativo? Positivo. O que acontece com os ângulos? Se você pega esse cara, o seno está aqui. Se você pega esse cara, o seno está aqui. Se você pega esse cara, o seno está aqui. Ou seja, o seno está crescendo. Faz sentido o que eu acabei de falar. Tá? Nesse quadrante, como é o cosseno? Negativo. Vamos lá. Você pega esse ângulo, o seno está aqui. Você pega esse ângulo, o seno está aqui. Está decrescendo o seno. Entendeu? Então, onde o cosseno for negativo, o seno decresce. Se o cosseno for positivo, o seno cresce. Isso são coisas que a gente vai definir para frente. Beleza?
Muito bem. Então, já que a gente já demonstrou que a função derivada da função seno é a função cosseno, vamos demonstrar o contrário agora, né? Se a sua função for a função cosseno, adivinha, quem é a função derivada dela? Quem é a função derivada dela? Diz assim, eu ainda não fiz, vamos ver agora. Tá? A não ser que você já tenha feito, ou já saiba, né? Mas não vá pensar assim, derivada do seno cosseno. Então, a derivada do cosseno só pode ser seno. Não, 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 não. Não é assim, tá? Vamos lá? Então, vamos lá para a derivada. A derivada é como? É o limite, quando h vai para zero, do g de x mais h menos o g de x sobre h. Tá bom? Vamos só substituir agora a função. Substituindo a função, o que você vai ter? Vai ter limite de h indo para zero. Antes da gente continuar, essa informação você precisa ter em mente, tá? Isso aqui dá zero. Isso é uma ferramenta importante. Vira e volta, isso pode aparecer, tá? Agora você tem g de x mais h. Isso é cosseno de x mais h menos o cosseno de x. Isso tudo sobre h. Tá bom? Isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero. Quanto é o cosseno da soma? Se você não se tocou ainda, as identidades trigonométricas têm que estar assim na sua mente. Tá? Vai atrás delas. Não pensa duas vezes. Será que eu vou precisar disso? Onde que eu vou usar isso na vida? Na prova. A prova faz parte da sua vida. Tá? Vamos começar por aí. Tá bom? Então, identidades trigonométricas que usa secante, tangente, que usa seno e cosseno. Vamos ver essas identidades, tá? Muito bem. Então, cosseno de x mais h é cosseno de x vezes o cosseno de h menos seno de x vezes o seno de h menos o cosseno de x sobre h. Tá? Beleza? Tá bom? Mesma ideia. Mesma ideia. O que a gente vai fazer? Olha, tem cosseno aqui, tem cosseno lá no final. Vou colocar ele em evidência. Mesmo passo a passo que a gente fez agora há pouco. Isso aqui é igual limite de h indo para zero do cosseno de x vezes, vai sobrar quem? Cosseno de h, você tira cosseno, sobra só o 1. Tá? Isso tudo sobre h. Agora tem um menos, ó. Não é mais agora. Menos o limite de h indo para zero. Quem que temos aqui? Ó? Seno de x vezes o seno de h sobre h. Tá? Cosseno de x e seno de x são constantes. Pode sair do limite. Tá? Então, vai ficar cosseno de x vezes o limite de h indo para zero de cosseno de h menos 1 sobre h menos, sai o seno de x vezes o limite de h indo para zero seno de h sobre h. Tá? Esse limite, lembra que eu falei agora há pouco? Tá aqui, ó. Esse limite é zero. Tá? Então, isso tudo aqui vai dar zero. Ok?
Esse limite a gente já sabe que é o limite fundamental que dá 1. Tá bom? Então, esse aqui dá 1. Sobra só menos seno. Tá? Então, a derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Tá bom? Não vai colocar na prova seno e dizer, poxa, professor, considere, é só um sinal. É sinal que você não aprendeu. Tá bom? Então, é negativo. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, se a derivada é a taxa de variação da função, ou seja, ela me retorna a seguinte informação. Suponha que eu não sei exatamente a cara da função, mas eu sei a cara da derivada. Tá? Ela me diz assim, onde que a função cresce e onde que a função decresce. Ok? Se a derivada faz isso, qual é a função derivada da função constante? Zero. Ok? Por que é zero? Porque a função constante não cresce e a função constante não decresce. Tá? Se a derivada for positiva, a função cresce. Se a derivada for negativa, a função decresce. Só que a função constante não cresce nem decresce. Então, isso significa que a derivada tem que ser a função nula. Tá? Então, esse é o nosso próximo passo. Vamos demonstrar que a função constante é a função nula. Tá bom? Então, considere a função uma função constante, mostre que a derivada é zero para todo x. Então, vamos lá. Você tem, essa é a sua função, f de x igual a c. Tá? Demonstração bobinha. Tá? Como é que fica? f' de x é igual ao limite de h indo para zero, f de x mais h, menos o f de x sobre h. Tá? Limite de h indo para zero. Quanto é f de x mais h? Quanto é f de x mais h? É c, a função é constante. Não importa quem você queira calcular, sempre vai dar c. Menos o f de x, que é c, sobre h. Mas isso aqui dá zero, e o limite de zero é o próprio zero. Tá bom? Então, o limite da função constante é a própria constante. Aliás, o limite da constante é a própria constante, então a derivada da função constante é a função nula. Tá? Muito bem. E a próxima é a derivada da função afim, que nós já fizemos. Eu não vou refazer agora. Tá? Já fizemos que a derivada da função ax é o a. A gente já sabe que a taxa de variação da função afim é o próprio coeficiente angular. Tá? Então, você pode querer pensar da seguinte forma. Bem, você tinha antes a sua função que saía de d e ia para os reais. Certo? Ok? Depois, a gente pensou o seguinte. Então por que a gente não pega um x lá no domínio e vai para a função derivada? Por que a gente não faz isso? Aí teve alguém que disse, peraí, você falou função derivada? Falei função derivada. Bem, se a função derivada estuda o comportamento da função, então a função derivada é uma função. Quem estuda o comportamento da função derivada? É a função derivada de segunda ordem, né? Que maravilha, né? Então, você pode pensar em sair de um cara daqui e ir na segunda derivada, que é uma função, né? Que coisa linda, né? Mas o que seria essa função, então? Então, a função derivada, a definição é exatamente a mesma. É limite com h indo para zero,
De quem? Quem é a função agora? A função era a derivada. Então, f' de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Você já deve estar imaginando o que é que vai acontecer, né? Se a função de segunda ordem, se a função derivada de segunda ordem é uma função, alguém estuda o comportamento dela, né? Se ela existir. Se ela existir vai ser maravilhoso, né? Então, se ela existir e for maravilhoso, é a de terceira ordem. Por que não, né? Aí você vai dizer, você está de sacanagem? Você vai fazer quantas linhas aí em cima? Bem, para a gente não se perder nisso, o ser humano criou algo interessante, que foram os números, né? Você pode dizer f' ou você coloca f1 entre parênteses, tá bom? Você coloca f duas linhas ou você coloca f2. Não é ao quadrado, tá? f2. 3 linhas, você coloca f3. Você já deve imaginar que se existir uma função que eu consiga fazer a derivada uma quantidade infinita de vezes, deve ter um fn. Com esse n indo para o infinito. Que coisa linda, maravilhosa. E a propósito, as funções que são infinitamente deriváveis, nós chamamos que elas são funções C infinito. Tá? O que quer dizer isso? Que você pega a função, você calcula a derivada dela ainda é contínua. Tá? Você pega a derivada dela, que é contínua, é derivável. Você calcula a derivada e a próxima derivada ainda é contínua. Isso é lindo, lindo, lindo. E esse é um espaço de funções maravilhoso que as coisas todas funcionam lá, de uma forma assim incrível. Tá? São as funções sem infinito. Tá? Então, em notação, aí você diz, espera aí, não basta de notação ainda? Não basta não. Então, ó, a f' de x é df dx, certo? Ok? O que você acha que é a f duas linhas? Não faz isso, né? Não. Então, f duas linhas de x é quem? Não é a derivada da derivada? Então, eu vou derivar a derivada. Ok? De f. E assim você vai fazendo. Derivada da derivada, derivada da derivada, e assim vai indo. Né? Até onde for interessante para você. Tá? Então, vamos ver as escritas? A escrita é exatamente dessa forma. Tá? Se você quer derivar a função pela segunda vez, você pode escrever dessa forma, um dzinho ao quadrado f dividido por d dx. Aliás, dx ao quadrado. Tá? Esse quadrado não é o quadrado que você está acostumado a pensar. Tá? Esse quadrado é só uma notação de ordem. Quer dizer que é a segunda vez que está sendo derivada. Tá bom? Você pode escrever de qualquer uma dessas duas formas. Então, já que nós já sabemos que existe a derivada de segunda ordem, vamos calcular a derivada de segunda ordem dessa função. Muito bem. Então, vamos fazer a derivada dessa função. F de x é igual a x ao cubo menos x. Eu quero saber a derivada de segunda ordem. Tá? Sabemos a derivada de primeira ordem dessa função? Sabemos ou não? Qual é a derivada de primeira ordem? Derivada de primeira ordem é 3x ao quadrado menos 1. Tá? Professor, como você chegou nisso? Você sabe. Vamos para a derivada de segunda. Derivada de segunda ordem, vamos aplicar a definição. Tá?
limite de x indo para x não, h, né? A gente quer fazer dessa forma aqui, h indo para 0, dá f' de x mais h menos o f de x dividido por h, tá? Vamos lá. Igual limite de h indo para 0, f' avaliado em x mais h. A f' é isso. Avaliado em x mais h vai ficar 3 vezes x mais h ao quadrado menos 1, menos a função, né? Menos 3x² mais 1, então, né? Vai trocar o sinal. Isso tudo sobre h. Tá bom? Então, desenvolve o quadrado aqui. Limite de h indo para 0. Vai ficar 3 vezes x² mais 2xh mais h². Aqui cancela, né? Menos 3x² sobre h. Então, vai ficar ó, igual limite de h indo para 0, 3x² mais 6xh mais 3h² menos 3x² sobre h. Tá? Cancela alguém aí? Cancela, né? 3x² vai sobrar limite de h indo para 0. Aqui eu vou colocar h em evidência. Ó. Vai ficar 6x mais 3h sobre h vezes h. Cancela o h. E quando h for para 0, isso aqui vai dar 0, vai sobrar só 6x. Tá? Então, 6x. Então, a derivada de segunda ordem dessa função é 6x. Beleza? Essa é a derivada de segunda ordem dessa função. Tá? Muito bem. Muito bem. E olha aí, ó, derivada de terceira ordem, como fica bonitinho, olha lá. É a derivada de ordem enésima. Acho bonito ainda, ó. Bonitinho lá. Tá? Essa é a derivada de ordem n, tá bom? Só questão de notação para vocês saberem quando vocês verem isso nos livros, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos um teorema agora, super importante. Tá? O teorema diz o seguinte. O teorema diz o seguinte, que se f é derivável em P, então f é contínua em P. Tá bom? Isso é o que diz o teorema. Se f é derivável em P, então f é contínua em P. Tá? Vamos lá. O que é que nós temos? Nós temos de verdade isso. Essa é a informação que é nos dada. Você tem que provar que isso aqui funciona. Tá? Então, vamos escrever qual é a informação nos dada. Isso aqui, o que significa da f ser derivável? Significa que esse limite aqui existe. Ó. f' de P é igual ao limite de h indo para 0 de... eu não vou colocar esse limite. Eu vou colocar esse limite aqui. Ó. X indo para P dá f de x menos o f de P, x menos P. Tá? Esse limite aqui, lembra que a gente viu na outra aula? Esse limite é equivalente a esse limite aqui. Tá bom? Se você coloca um ponto P aqui, você vai ver que você consegue chegar exatamente naquele limite. É a mesma história, tá? Muito bem. Então, eu sei que esse limite existe e que ele é isto, tá? O que eu quero provar? Eu quero provar que isso aqui implica que esse outro limite aqui existe.
E isso aqui existe e é o f de p. Tá? Lembre-se que se a função é contínua, o limite dela existe e é o próprio valor da função avaliada no ponto. Tá? É isso que está escrito ali. Então, muito bem. Se isso aqui existe, vamos para a demonstração, então. Então, seja... eu vou ser malandro, né? Vou ser malandro. Eu vou pegar f de x menos f de p. Tá? F de x menos f de p. Vou pegar isso. Se o x for diferente de p, vê se você concorda comigo. Se o x é diferente de p, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Você concorda? Tá? Se o x é diferente de p, eu posso cancelar ali x menos p e vai sobrar f de x menos f de p. Tá bom? Então, pronto. Eu tenho duas funções aqui. Eu tenho essa função desse lado, eu tenho essa função desse lado. As duas funções elas são iguais, exceto no x igual a p. Se elas são iguais, exceto em um ponto, elas possuem o mesmo limite. Lembra que a gente demonstrou isso? Possuem o mesmo limite. Então, vou calcular o limite dos dois lados, tá? Então, vou calcular aqui. Então, esse limite aí, ó, vai ficar assim, ó. Limite de x indo para p dá f de x menos o f de p. Isso aí é igual a esse outro limite, ó, de x indo para p, daquele quociente lá, f de x menos o f de p, dividido por x menos p, isso aqui vezes x menos p. Tá bom? Então, se as duas funções são iguais, exceto em um ponto, então elas coincidem no limite nesse ponto. Tá? Aqui você tem um produto. Ó. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Isso aqui é igual limite de x indo para p de f de x menos o f de p, x menos p, vezes o limite de x indo para p de x menos p. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui é igual. Você conhece esse limite aqui? Você conhece ele? Conhecemos ele? Sim ou não? Esse limite aqui é a derivada da função no ponto. Tá bom? É o f' de p. Tá? Então, isso aqui é f' de p. Vezes... E esse limite aqui dá quanto? Quanto dá esse limite? 0. Tá? F' de p vezes 0 dá 0. Ok? Mas o que significa isso? Pega aqui de volta. Limite da diferença é a diferença dos limites. Tá? Então, isso aqui é limite de x indo para p do f de x menos o limite de x indo para p do f de p. Isso está dando 0. Tá? Esse limite está negativo, passa para o outro lado, positivo, certo? Então, isso aqui vai ser igual limite f de x, quando o x tende a p, é igual... Quanto é o limite da constante? O limite da constante é a própria constante. Tá? Então, o limite de f de p quando x tende a p, isso não depende de x. Isso é o próprio f de p. Mas o que é isso? Exatamente o que nós queríamos provar. Ok? Tá bom? Então, conclusão, f é contínua. F é contínua. Em
x igual a p. Beleza? Então, f contínuo x igual a p, tá? Então, em matemática, na linguagem matemática, é possível você provar isso, que se você tem uma hipótese, tá? Se você tem uma hipótese e isso implica numa tese, que é aquilo que você quer provar, tá? Se você não consegue fazer essa demonstração direta, sair das informações que você tem e chegar no que você deseja, se você não consegue provar isso, você pode fazer o que nós chamamos de contrapositiva, tá? A contrapositiva é o seguinte, é equivalente à afirmação. As duas coisas são equivalentes. O que é a contrapositiva? Você nega isso, tá? Você nega a tese e ela vai se tornar a sua hipótese. Você nega ela. Se você negar ela, isso implicar na negação da hipótese, então o seu problema está resolvido. Tá bom? Ok? Você tem a hipótese, implica na tese. Você não consegue demonstrar isso? Você faz o seguinte, nega a tese. Você tem que mostrar, então, que a hipótese tem que ser negada. Tá? Vamos na prática. Esse teorema que nós demonstramos, olha lá. Se f é derivável, então f é contínua. Vamos treinar isso. Como seria negar isso? Como você enunciaria o outro? Como seria? Se f... Não, você tem que negar o quê? Você tem que negar a tese. Se f o quê? Se f não é contínua, isso implica que f não é derivável. Deu para entender? Ok? Então, de agora em diante, se alguém perguntar para você assim, ó, essa função é contínua? Aliás, essa função é derivável? Se você já souber que essa função não é contínua num certo ponto, você diz, ó, nesse ponto ela não é contínua. Se ela não é contínua, logo ela não é derivável nesse ponto. Deu para entender? Não precisa nem fazer conta, tá? Vamos lá. Questão 1. Olha a primeira questão aí. Vamos nessa direção agora. Questão 1. Você tem a função f de x. F de x igual, é uma função definida por partes. 2 menos x, se x for menor que 2, tá? E menos 2x mais 1, se o x for maior ou igual que 2. Tá bom? Aí eu pergunto para você, essa função é derivável no 2? Aí ele não quer saber em outro ponto. Por que não interessa saber em outro ponto? Porque se não for no 2, se for um número que seja menor que 2, a sua função tem essa cara. E essa função é uma função afim, que é derivável e a derivada é menos 1. Tá? Se não for o 2 e for um número que seja maior que 2, a função tem essa cara, que também é uma função afim e a derivada é menos 2. Ok? Então, não é problema nessa parte e nem nessa parte. O problema pode estar na transição de uma para outra. Tá? Então, primeiro passo. Vamos ver se essa função é contínua. Tá ok? Vamos lá. Vamos pensar no gráfico dessa função. A gente só vai pensar no gráfico porque são funções afins, tá? Não são fáceis de serem esboçados. Ó, se é menor que 2, é isso. Se eu pudesse usar o 2 aqui, se eu pudesse, quando você substituísse aqui 2, ia dar 2 menos 2 ia dar 0, tá? Então, se eu pudesse, seria esse ponto, aberto. Tá ok? Essa função, ela é uma função decrescente, tá? Que passa pelo 2 no eixo y, tá? E é uma reta, né? Então, 1, 2. Então, passa aí pelo 2. Ela faz isso. Só tem gráfico para essa parte,
Porque eu estou falando menor que 2. Tá bom? Vamos ver a outra parte agora. Quando for 2, você substitui aqui. 2 vezes 2 dá 4, vai ficar menos 4. Menos 4 com mais 1 dá menos 3. Tá? Então você vem 1, 2, 3. Menos 3. Então, no 2 é menos 3. Então, aqui é bola fechada. Ok? E essa função é uma função decrescente que passa pelo 1. Então, ela passaria bem por aqui, ó. Ela faria isso e isso. Só que ela não tem gráfico daqui para cá. Então, ela é isso aqui. Ok? Mais ou menos isso, talvez um pouco mais inclinada. Tá? Olhando para esse gráfico, essa função é contínua no 2? Não é contínua no 2. Ela deu um salto. Tá? Como ela não é contínua em 2, você já coloca, ela não é derivável. Tá bom? Se cai uma questão dessa na prova, você me faz esse gráfico corretamente. E você diz, de acordo com o gráfico, claramente a função não é contínua em 2. Logo, não é derivável em 2. Perfeito. Tá certo. Tá? Professor, mas eu não quero fazer gráfico. Como seria fazendo mesmo escrevendo? Então, escrevendo, você deveria fazer da seguinte forma. Já que a ideia aí é verificar que ela não é derivável, né? A gente já sacou que ela não é contínua, é por isso que não é derivável, então eu vou verificar que ela não é contínua. Então você colocaria assim, ó. Note que... Aí você vai fazer o seguinte, limite da f de x, quando x tende a 2, só x tende a 2. Eu tenho que verificar se isso aqui é o f de 2. É isso que eu preciso verificar. Se o limite for o f de 2, então ela é contínua. Tá? Então essa que é a minha ideia. Como é que a gente sabe que um limite existe? Você calcula os limites laterais. Então vamos calcular os limites laterais. X tendendo a 2 pela direita. Vamos lá. Se é limite de x tendendo a 2 pela direita, é por valores de x que são maiores do que 2. Tá? Se é maior do que 2, a função é isso. Então, isso aqui é limite de x tendendo a 2 pela direita de menos 2x mais 1. Isso aqui é contínuo. Você só substitui o valor. 2 vezes 2 é 4, menos 4 com mais 1 dá menos 3. Então, o limite à direita dá menos 3. Tá? Vamos ver o limite à esquerda. O limite à esquerda são valores que são menores do que 2. Menor do que 2 é essa função. Tá? A f de x, isso é igual limite à esquerda de 2 menos x. Bem, agora é só substituir. 2 menos 2 é 0. Pronto. Então, os limites laterais existem e são distintos. O que isso implica? Que o limite no ponto não existe. Tá ok? Então, essas duas informações garantem... E como é que tem que ser sua escrita? Isso aqui implica que o limite da f de x, quando x tende a 2, isso aqui não existe. Tá? E o que significa isso? Isso aqui significa que a f não é contínua em x igual a 2. E o que isso significa? Isso significa que a f não é derivável em x igual a 2. Aí, a questão está escrita agora. Tá? Aí você opta. No caso de uma questão dessa, ou você faz aquela escrita toda lá, ou você faz esse gráfico e analisa o gráfico.
todas as duas soluções estão corretas. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos pro... Eu vou pular o item B. Aliás, eu vou pular o item A, vou para o item B. A gente ganha tempo. Vamos para o item B. O item B considere as seguintes funções, verifique se elas são contínuas no ponto 1 e depois que verificar se são contínuas, elas são deriváveis em 1? Essa é a pergunta, tá? Então, ó, a função do item B é essa função aqui, f de x igual a x² 2x menos 1 se x for menor ou igual que 1 e se x for maior que 1, tá? Essa função. Lembre-se, a contrapositiva só é legal se a função não é contínua, porque já me dá o resultado que a função não é derivável. Se a função é contínua, não serve para nada. Não consigo afirmar nada da função, tá? Então, vamos ver o gráfico dessa função? Olha, o gráfico dessa função vai ficar assim, ó. Antes do 1 é x ao quadrado. Então, vou supor que aqui é 1, aqui é o menos 1. Então, antes do 1 é x². No 1 também serve. Então, 1 dá 1. Essa função é aqui. E ela é a parábola, né? Então, ela é isso aqui, ó. Tá? Vai ser mais ou menos isso, tá? Essa é a parábola, tá? Antes do 1. Depois do 1, se eu pudesse substituir aqui, seria 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, ela parte daqui. E é inclinado, certo? Passando pelo menos 1. Então, menos 1 está bem aqui. Então, ela tem que passar por aqui e por aqui, tá? Então, ela é uma coisa assim. Tá, esse é o gráfico, tá? Ok? Mais ou menos isso. Tá? Nota que a função é contínua. Tá ok? Agora, a pergunta é, será que a função é derivável nesse ponto? Existe isso aí? Essa é a pergunta. Porque depois desse ponto é uma função afim, derivável. Antes desse ponto, uma função quadrática, derivável. A pergunta é nesse ponto, tá? Então, o que você tem que fazer é calcular a derivada da função nesse ponto. Mas a derivada é um limite. Então, você calcula os limites laterais, tá? Então, vamos lá. Então, você calcula o limite de x tendendo a 2, a 1 pela direita, que é f de x menos f de 1 sobre x menos 1, tá? Vai ficar limite x tendendo a 1 pela direita. Olha, se é pela direita, são valores maiores do que 1. Se é maior do que 1, tem que ser maior que 1. Então, a função é essa. Então, 2x menos 1. Agora, f avaliado no 1. Avaliado no 1 é essa função. É isso aqui, 1 ao quadrado dá 1. Tá aqui, menos 1, certo? Isso tudo dividido por x menos 1. Isso aqui vai dar igual, limite, x tendendo a 1 pela direita. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, tá? Vai ficar x menos 1. Dividido por x menos 1, tá? Cancela x menos 1 com x menos 1. Isso vai dar 2. Tá bom? Então, a derivada é 2 pela direita. Ok? Vamos pela esquerda. Pela esquerda, vamos ver o que é que vai dar.
pela esquerda vai ser assim, ó, limite de x tendendo a 1 pela esquerda do f de x menos o f de 1, x menos 1. Então vai ser igual limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Se é pela esquerda, são valores menores do que 1. Olha, quando é menor do que 1 é essa aqui, tá? Então, é x ao quadrado menos o f de 1 é 1, x menos 1, tá? Esse aqui é igual. Aqui vai ficar x menos 1, x mais 1. E embaixo x menos 1. Que você pode cancelar, né? Ok? Então, isso aqui vai ficar igual limite x tendendo a 1 pela esquerda. Sobrou só x mais 1. Agora você substitui 2. Tá? Então significa que essa função é derivável em 1 e a derivada é 2. Tá? Então a conclusão que a gente chega é que f' de 1 é 2. Tá? A função é derivável em 1 e a sua derivada é igual a 2. Tá? Muito bem. O item A, quando vocês forem fazer as contas, não vai dar derivável. Tá? O item A, o que você vai ter, onde é que é? Não, né? O item A é isso aqui, ó. O gráfico dessa função é isso, do item A, tá? O que é que você vai ver? Aqui, você tem um bico, tá? Você tem esse bico aí. Quando você esboça o gráfico de uma função, se você nota que tem um bico ali, ela não é derivável naquele ponto, tá bom? Basta você calcular os limites laterais da derivada. Vem pela direita e vem pela esquerda, que você vai ver que a coisa não vai funcionar. Quer ver? Vamos fazer de cabeça aqui. Essa aqui é uma função constante, certo? Qual é a taxa de variação da função constante? 0. Então, quando você vir pela direita, vai dar 0. E quando você vir pela esquerda, já fizemos agora há pouco, né? É esse aqui, ó. Esse é o limite. Quando você vem pela esquerda, olha quanto dá. Dá 2. Tá bom? Então, essa função não é derivável nesse ponto. Tá? Ela é derivável em todos os outros, menos nesse ponto. Muito bem. A mesma forma esse exemplo aqui. Então, esse aqui que eu coloquei para vocês é o exemplo de uma função contínua que não é derivável no ponto. Tá? Ela é contínua aqui e não é derivável. Então, o exercício que eu deixo para vocês é o seguinte. Pensa em funções contínuas que não são deriváveis em um monte de pontos. Pensa nessas funções. Tá? Pensa em funções contínuas que não são deriváveis em infinitos pontos, por exemplo. Ou funções contínuas que não são deriváveis nos números pares ou nos números ímpares. Pensa nisso, tá? Comece a tentar imaginar essas coisinhas. Muito bem. Então, esse gráfico. Você olha para o gráfico dessa função, aí você vê, olha, aquela parte do lado esquerdo ali, você tem um gráfico que aparentemente não tem bicos. Então, muito provavelmente, ela é derivável em todos aqueles pontos lá, menos nas suas extremidades, tá? Quando chegar nesse ponto aí onde ele dá um salto, não é derivável nesse ponto, ok? Aí depois, bem aqui que eu quero dizer, nesse ponto aqui, tá? Ele salta, a função salta aí. Depois ele tem essa parte aqui, ó, que parece todo suave a curva. Então é derivável em todos os pontos aí. Quando chegar nesse ponto bem aqui, tem tipo um bico, né? Não vai ser derivável nesse ponto. Tem um bico aí. Da mesma forma aqui. E daqui para frente é toda derivável. Tá? Muito bem. Então agora
vamos usar, estabelecer fórmulas de derivações. Tá? Vamos demonstrar essas fórmulas. Você vai olhar de agora em diante para funções e dizer, a derivada dessa é tanto. Vamos parar de calcular esses limites aí, tá? Que dá muito trabalho. De agora em diante você vai usar técnicas de derivação. Você vai dizer, essa é uma função polinomial acontece isso, isso, isso. É assim, a derivada. Essa é uma função racional. É assim, tá? Direto. Vamos lá. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, nossa primeira função lá é f de x igual a x elevado a n. Eu quero provar que a derivada dela é nx elevado a n menos 1. Lembra que a gente já chegou a mencionar que era isso? Você pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade. Tá? Isso eu estou falando para n número natural. Mas isso vale para qualquer número real. A gente vai provar só para o número natural. Tá? Então, olha, como é que nós vamos fazer? Limite de x tendendo a um certo número p do f de x menos o f de p, x menos p. Tá bom? Essa é a derivada. Esse é o limite que me dá a derivada. Tá? Como vai ficar isso aqui? Fica igual limite f de x é x elevado a n. F de p é p elevado a n. X menos p com x tendendo a p. O que eu faço agora? Vai falar. Bom dia. É porque a primeira função que o senhor mostrou, embora não seja tão visível assim, ainda existe uma quebra de ângulo quando o espaço sai do... Mas é possível. E na segunda é uma quebra mais abrupta, vamos dizer assim. Nesse aqui, possivelmente, é só o meu desenho. A gente pode fazer no GeoGebra agora. Talvez não tenha essa inclinação. Tá? Só o seu nome e seu curso, por favor. Alan, Engenharia Civil. Ok, obrigado. Então, vamos para o GeoGebra para ver se tem essa quebra? No meu desenho mesmo, parece que tem um bicozinho. Mas se tiver qualquer coisa sinuosa, assim, já deixa de ser derivável. Tá? Bem observado. Sempre que você tiver alguém ruim de desenho, que é o meu caso, você vai ter esses pequenos problemas, né? Deixa eu pegar aqui essa função, quem era? Só me ajuda, era x quadrado ali? Se puder projetar o quadro 1 para mim lá na tela. Tá, obrigado. Olha, eu vou colocar aqui, daqui a pouco a gente vê o gráfico. Deixa só digitando logo aqui. X quadrado. O outro é 2x menos 1. Menos 1. Agora. E o ponto é 1, 1. Ótimo, obrigado. Agora vamos ver aqui o gráfico. Aí você vai ver que o professor não fez bem esse desenho. Tá? Dá para ver agora? Cadê o rapaz que fez a pergunta? Tá vendo lá? O gráfico, nota que o gráfico, quando você passa do gráfico verde para o gráfico vermelho, é como se não houvesse diferença de um para o outro. Tá bom? No meu gráfico, realmente parece que tem um bicozinho ali, mas é uma falha no desenho. Tá? Então, é possível, sim, você pegar duas funções, acoplar um gráfico no outro de forma suave. Tá? Agora, também é possível acontecer dessa transição não ser suave. Deixou de ser uma transição suave, deixa de ser derivável. Tá bom? Ok, obrigado. Muito bem. Ok, vamos lá. E agora? Como a gente resolve isso aqui? Qual a ideia?
E se fosse x quadrado, p ao quadrado, o que você ia fazer? Oi? Se fosse aqui ao quadrado, o que era que você ia fazer? Você não ia fazer a divisão de polinômios? Sim ou não? Então, é n, porque você não faz a divisão também. Quê? Ah, professor, porque é n, né? Vai ter que fazer uma divisão infinita aí. Não, n está fixado. É fácil essa divisão. Quer ver? Vamos fazer essa divisão? Vai lá. Olha só. Observe o que vai acontecer. Eu vou pegar x elevado a n menos p elevado a n. Vamos dividir isso por x menos o p. Certo? Bem, x elevado a n dividido por x dá x elevado a n menos 1. Certo? Ok? X elevado a n menos 1 vezes x elevado a vezes x vai dar x elevado a n. Só que vem negativo. Esse vezes esse dá negativo, vem para cá positivo. Aí você faz isso aqui, ó. Cancela, cancela. Ó, quem sobrou? P, x elevado a n menos 1 menos p elevado a n. Tá bom? E agora? Continua. Isso aqui é mais. Quanto é isso dividido por isso? É p x elevado a n menos 2. Certo? Tá bom? Então, isso vezes esse dá p x n menos 1. Só que negativo. Esse vezes esse dá negativo, vem positivo. P ao quadrado x elevado a n menos 2. Cancela, cancela, vai dar p quadrado x elevado a n menos 2 menos p elevado a n. E agora? Adivinha? Quem é a próxima lá? Diz para mim. Mais p quadrado x elevado a n menos 3. Tá bom? Ok? E você vai fazer isso até uma hora vai terminar. Tá? E, para a gente entender o que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte, ó. P elevado a 0. Mexeu alguma coisa? P elevado a 0 é 1. Quanto é 0 mais n menos 1? N menos 1, certo? Quanto é... Aqui tem 1, certo? 1 mais n menos 2 dá n menos 1. 2 mais n menos 3 dá n menos 1. Certo? Então, isso vai embora. Vai embora, né? Até em algum momento da sua vida, vai dar p n menos 2, x elevado a 1, mais p n menos 1. X elevado a 0. Ok? Então, essa divisão aqui, isso dividido por isso, é essa coisa. Tá? Olha que coisa linda, né? Então, isso aqui é quem? Já fiz a divisão aqui, vai dar x elevado a n menos 1 mais p x elevado a n menos 2 mais, vai embora, p elevado a n menos 2 x mais p elevado a n menos 1. Ok? Mas falta o limite aqui, né? Quando x tende a p. Certo? Quantas parcelas tem aí? Pessoal, não dá para contar que tem um reticências ali no meio. Dá sim.
Dá para contar. Quantas parcelas tem? Só você pensar assim, ó. O expoente do x começa no n menos 1, tá? E termina no 0. De 0 até n menos 1 são quantas parcelas? Quantas? São n. São n parcelas, tá? É o 0 e ainda tem do 1 até o n menos 1. Ok? Então, são n parcelas. O x não está indo para P? Então, no lugar do x aparece P. Então, vai ficar P elevado a n menos 1 mais P vezes Pn menos 2 mais, vai embora, aqui, Pn menos 2 vezes P mais Pn menos 1. Só que são n parcelas, tá? E aqui é P elevado a n menos 1, aqui também é P elevado a n menos 1, aqui também e aqui também, tá? Então, isso aqui é n, P, n menos 1. Pronto, está demonstrado o nosso resultado, tá? Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a derivada da função é exatamente nx elevado a n menos 1. Ok? Então, de agora em diante, como é que se calcula a derivada de uma função polinomial? De cabeça. Se a f de x for igual a 3x², qual é a derivada? Qual é a derivada? O 2 vem para frente e subtrai uma unidade do expoente. Então, 2 vezes 3 é 6. No expoente vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, vai dar 6x. Se for g de x igual a 5, x à quinta, menos 4, x ao cubo. Qual é a derivada disso? Qual é a derivada disso? O 5 vem para frente, 5 vezes 5 é 25, 5 menos 1 é 4. Então, vai ficar 25x à quarta, 25x à quarta, menos, o 3 vem para frente, 3 vezes 4 é 12, 3 menos 1 é 2, 12x². Tá bom? Tudo bem? Então, as funções polinomiais, você já sabe todas, tá? E os outros dois itens, que eu não vou demonstrar, que são bem semelhantes, vão nos dizer que se esse expoente for negativo, é a mesma história. Se esse expoente for fracionário, é a mesma história. Tá? Pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade. Tá bom? E esse resultado eu estou colocando só para os números naturais, mas ele vale para qualquer número real. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer o último item. Por que nós vamos fazer o último item? Porque os outros são todos fáceis, né? Sim ou não? Desculpa, não são fáceis, são muito fáceis, né? Tá? Então, vamos fazer o item B, para vocês, o item 2, para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Olha o item 2. O item 2 é isso aqui, ó. G de x igual a 1 sobre x ao cubo. Tá? Tá bom? Como é que deriva isso? Olha lá. Isso aqui, vê se você concorda comigo. G de x igual a x elevado a menos 3. Certo? Não é isso? Pronto, estamos no segundo caso do teorema que eu acabei de mostrar para vocês. Eu mostrei só o item 1, mas o 2 é equivalente, tá? Então, se eu quero derivar isso... Se eu quero derivar essa função, como é que é? O menos 3 vem para frente, vezes x, e subtraio uma unidade, tá? Então, g' de x é menos 3 vezes x, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Mas isso aí é a mesma coisa que menos 3 sobre x à quarta. Beleza? Trocou o sinal do expoente, o cara desce ou sobe, tá bom?
Tudo bem? Ficou claro? Olha, a gente vai ver mais na frente que isso aqui sempre é positivo, esse cara sempre é negativo, então a divisão sempre é negativa. Significa que essa função nunca cresce, só decresce, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Muito bem, vamos ver o outro item. Esse é o item 2. Vamos para o item 4. Aposto que vocês estão muito agoniados para ir embora. Estão loucos para pegar o Guidorize e devorar ele. E pegar o Sturt como sobremesa, né? Então, vamos lá. P de x é igual a raiz sétima de x ao cubo. X ao cubo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos escrever na forma de potência, tá? Que a gente usa o teorema P de x é igual. Isso aqui, vê se você concorda comigo. É a mesma coisa que x elevado a 3 sétimos. Tudo bem? Não é isso? 3 sétimos, né? E o que é que diz o teorema? Pega o expoente, joga para frente, subtrai uma unidade, tá? Então, olha lá. Então, a derivada, pega o expoente e joga para frente, subtrai uma unidade. Então, isso aí vai... Agora é só arrumar, tá? 3 sétimos. X. 7 vezes 1 dá menos 7. Com 3 vai dar menos 4. Tá bom? Menos 4 sétimos. Olha, o expoente está negativo. Quer dizer que esse fator vai para baixo, tá? Então, isso aí vai ficar assim, ó. P' de x é igual a 3 7x elevado a 4 terços. Aliás, 4 sétimos. A P' de x é igual a 3 sétimos. O que significa isso? Significa que é a raiz sétima de x elevado a 4. Aí. Tá bom? Ok? Você concorda que isso aqui sempre é positivo? Nunca é negativo isso aqui, né? Sempre é positivo. O que significa? Que essa função nunca decresce. Ela é uma função totalmente crescente, tá? Só tem intervalos de crescimento essa função. Muito bem. Derivada do seno e derivada do cosseno já fizemos, né? Já adiantamos esse slide aqui. Derivada da exponencial. Derivada da exponencial. Quem seria, então? Então, nossa função da exponencial de base E. Né? Nossa função é a função exponencial de base E. Quero saber a derivada dela, tá? Então, a derivada dela... Limite, eu vou usar esse limite aqui, tá? De h indo para 0. Sobre h, tá bom? Vou usar esse limite, tá? Aí vai ficar assim, ó, igual limite de h indo para 0. O que é f de x mais h? Onde tem x, coloco x mais h, né? Vai ficar e x mais h menos e elevado a x sobre h. Tá? E se você concorda comigo, isso aqui vai ficar igual limite de h indo para 0. Isso aqui é e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Tá bom? Tá?
Olha, eu tenho e elevado a x aqui, posso colocar em evidência. Isso aqui vai ficar igual. Limite de h indo para zero, e elevado a x, vezes e elevado a h menos 1 sobre h. Tá? E elevado a x sai, porque não tem h. Ele é uma constante. Vezes o limite de h indo para zero de e elevado a h menos 1 sobre h. Beleza? Quanto é esse limite? É 1. Tá? Para quem não lembra, esse limite você procura a nossa aula do dia 21. Tá assim mesmo lá no YouTube. 21. Você vê em 1 hora, 30 minutos. Para você não se perder muito, você coloca 12 segundos. Tá lá feito esse limite, tá bom? Dá 1, tá? Muito bem. Então esse limite aqui dá 1. Se esse limite dá 1, sobrou só exponencial de x. Tá? Então, a derivada da função exponencial é a própria exponencial. Tá? Exponencial de base e. Não estou falando de outra exponencial, só de base e. Tá? Muito bem. Vamos fazer a outra, eu acho que é a derivada do logaritmo que está lá no slide. Vamos lá, derivada do logaritmo. Olha a quantidade de ferramentas que nós estamos abastecendo a nossa maleta aí, né? Derivada do logaritmo. Então, olha, se você tem essa função, log natural, hein? A base é e, tá? Não é a base decimal, não é outra base, base e, tá? Como seria a derivada? Limite de h indo para zero, da f de x mais h menos f de x sobre h é igual limite de h indo para zero, f de x mais h é log natural de x mais h, menos log natural de x sobre h, tá? Ideia. Como fazer agora? Qual seria a ideia? Quando você tem logaritmo, aparecer uma subtração, o que você faz? Não, não chora. Você divide, não é? Divide. Vai ficar assim, ó, igual limite de h indo para zero. Olha, eu vou deixar esse 1 sobre h aqui fora, tá? Para não nos atrapalhar. Isso é limite, né? É log natural de x mais h sobre x. Tá bom? Ok? Tá? O x ali é uma constante, certo? Posso simplificar então, tá? Então, vê se você concorda. Isso aqui vai ficar igual limite do h indo para zero de 1 sobre h vezes o log natural de 1 mais h sobre x. Tudo bem? Só dividir o x pelo x ali, tá? Vou fazer uma mudança de variável agora, tá? Uma mudança de variável. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de u. Esse carinha aqui, ó, h sobre x. H sobre x. E... tá. Então, eu vou passar o x para cá, vai ficar h igual a u vezes o x. Tá bom? O que está acontecendo aqui, ó? Está acontecendo que o h está indo para zero.
Se o h vai para zero, o u vai para zero, porque isso aqui vai dar zero, né? O x é constante. Isso implica que o u vai para zero. Tudo bem? Tá, então agora vai ficar assim, ó. Esse limite agora vai ficar assim. Limite de, em vez de ser h tendendo a zero, vai ser u tendendo a zero. U tendendo a zero. O h agora é u sobre x, tá? 1 sobre x. Vê se você concorda que eu vou escrever assim, ó. 1 sobre u. Tá bom? 1 sobre x vezes 1 sobre u, tá? Vezes o log natural de 1 mais u. Beleza? Quando você vê alguma coisa multiplicando o logaritmo, o que você faz com essa coisa? O que você faz? Expoente. Vai para o expoente, tá? Então, isso aqui é igual. 1 sobre x não depende de u. Pode sair, tá? 1 sobre x sai. Vai ficar limite de u indo para zero. Aqui vai para o expoente. Logaritmo natural de 1 mais u 1 sobre u. Tá? A função logaritmo é uma função contínua. Nós já provamos que quando a função é contínua, o limite entra na função. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Ó. Ok. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar igual 1 sobre x logaritmo do limite de u indo para zero. De quem? Disso aqui, ó. De 1 mais u 1 sobre u. Tudo bem? Tá? O limite entra na função. E esse limite, você vai lá na nossa aula do YouTube novamente, para você não se estressar. No mesmo dia, na mesma hora, não no mesmo minuto, tá? Então você vai lá e pesquisa em 1 hora, 24 minutos, e para você se alegrar, está em 14 segundos. Tá? Lá está esse limite. Tá bom? Esse limite dá 1. Não, dá e. Ok? Esse limite aqui é o número e. Tá? Que é aquele 2,71 e algumas parafernálias lá. Isso aqui é igual 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e. Só que o logaritmo natural, a base é e. Toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, isso dá 1. Tá? Isso aqui dá 1. Então, a derivada da função logaritmo é 1 sobre x. Beleza? Tá? Olha quantas ferramentas nós temos. Derivada da função constante. Derivada das funções polinomiais. Derivada de seno e cosseno. Muito provavelmente já sabemos também a derivada da tangente, secante, cossecante, cotangente. É só você se divertir, né? Já sabemos também a derivada da função exponencial e da função logarítmica, tá? Aí você pode pensar, bem, a gente já sabe isso tudo, posso continuar? Você pode pensar assim, ó, e se eu pegar uma polinomial, somar com uma logarítmica e resolver dividir por uma trigonométrica, dá para fazer a derivada disso? Dá, claro, of course, né? Então o que é que a gente vai fazer? Você tem somas. Então, na próxima aula a gente vai provar que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? E eu falei de uma divisão, né? Então, o quociente tem uma regra de derivação para o quociente. E você pode falar assim, professor, mas nós estamos falando de funções. Não tem graça estudar função sem fazer a composição delas. Então se a gente faz a composição delas, como é que a gente deriva? Beleza, regra da cadeia.
Tá? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Não é para você ir para a cadeia, é a regra da cadeia da derivação. Tá? Tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua com isso e nós finalizamos a nossa aula por aqui. Tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos.